Fala pessoal, bem-vindo à quarta aula de Java do canal de Aluno para Aluno. E nessa aula aqui nós vamos dar pelo menos a introdução de variáveis em Java. Certo, então o que a gente tem que fazer? Até eu dar só apenas um toque aqui sobre o NetBeans. Se você quiser organizar as videoaulas, se você estiver seguindo uma videoaula após a outra, recomendo você criar um projeto, que você pode dar o nome que você quiser, que eu estou colocando de Aluno para Aluno, um pacote dentro desse projeto chamado aulas, e depois dentro do pacote aulas a gente vai ter cada videoaula que a gente vai estar fazendo. Isso é apenas uma sugestão, você não precisa fazer isso, é independente. Certo? Então para essa aula aqui nós vamos criar a classe dessa aula. Como que a gente cria uma classe? Uma opção é vir nesse papelzinho aqui que tem um símbolo de mais e clicar aqui. E uma outra opção, existe um atalho para isso, uma tecla atalho, que seria apertar Ctrl N. E abre a mesma tela. Então a gente pode ou clicar aqui ou apertar Ctrl N. Certo, então a gente vai selecionar a categoria Java, tipo de arquivo classe Java, clicar em próximo. Aqui vai pedir o nome da classe, que eu vou dar aqui o nome da classe de aula 04. E o pacote, olha aqui, pede o pacote, está dentro de aulas. Vou colocar terminar. Até foi bom acontecer isso aqui, ó. Olha só que quando ele criou o arquivo, o meu arquivo foi criado aqui, ó, na esquerda. Eu queria que isso aqui fosse criado aqui. Como que a gente pode fazer isso? Eu posso simplesmente clicar nessa aba aqui e arrastar onde eu quero. E aí eu vou colocar aqui, ó. Então isso é uma possibilidade do NetBeans, a gente pode arrastar essas janelas para adaptar no programa que a gente estiver fazendo. Eu vou querer jogar aqui como abas, então vai ter uma aba aqui para aula 04. Então você vê aqui que eu tenho três abas, uma foi a da aula 02, aula 03, aula 04. Certo. Vamos deletar tudo isso aqui, que a gente sabe que o NetBeans criou esse código aqui, ó, apenas para facilitar a sua vida, só que nós vamos deletar para fazer do zero. Certo. A primeira coisa que nós temos que fazer dentro dessa nossa classe é informar o pacote que essa classe está inclusa. Então se a gente ver aqui, ó, aula 04 está dentro do pacote aulas. Então a gente vai escrever um código aqui dizendo package aulas. Informamos que essa classe está dentro de package aulas. Agora a gente vai ter que criar a nossa classe, o código para essa classe. Então a gente vai escrever public class, classe pública, public class, o nome da nossa classe, aula 04, e colocar um colchetes. Como a gente viu na aula 2, o que tiver entre os colchetes faz parte, está dentro da nossa classe, e o que tiver fora, está fora da nossa classe. Certo. Nós vimos também que cada classe tem um camarada muito importante, que é o método principal. O método principal é que informa onde que o programa deve iniciar a ser executado, é o ponto de início. Então vamos criar o nosso método principal aqui, que vai ser public static void, escreve main, abre parênteses e dentro do parênteses a gente escreve string com a primeira letra maiúscula, abre e fecha chaves e depois coloca a palavra args. E aí depois coloca colchetes também, abrir e fechar o colchetes para a nossa chave, para o nosso método. Como eu disse, tem muito desses termos aqui. Você deve estar falando, tá, não estou entendendo o que essas palavras são. Por enquanto, vai só acompanhando, seguindo, que umas 10 aulas isso aqui vai entrar naturalmente na cabeça. Certo. Na aula anterior a gente viu como fazer uma mensagem. Então vamos fazer uma rápida mensagem aqui na tela do usuário dizendo system.out.println. Esse aqui é o comando de colocar uma mensagem na tela do usuário. E aí a gente pode escrever aqui dentro, entre aspas, uma frase. Por exemplo, você tem 20 anos. Como que a gente pode executar esse programa? Porque agora olha só, nós vimos que nós podemos apertar esse botãozinho aqui, botão de executar, para rodar o nosso projeto. Só que perceba que dentro do nosso projeto, o projeto onde eu criei aqui como de aluno para aluno, o seu pode ser outro nome, nós temos 3 classes. E perceba que cada uma dessas classes, então olha só, aula 02 possui uma classe principal, aula 03 também possui, classe não, método principal, possui o método principal, e a aula 04 também possui um método principal. Então como que a nossa ideia quando esse programa for executado, sabe qual dessas classes, qual dessas classes que contém o método principal é o inicial. Para fazer isso, nós temos que informar ao compilador, a nossa ideia aqui, que eu quero executar precisamente a classe aula 04. Porque se eu apertar isso aqui, ó, ou executar direto, olha só o que vai acontecer. O output que a gente pegou aqui, ó, é essa risada aqui, ó.
Por quê? Se eu for aqui em aula 02, olha só que aula 02 é o que contém o código para isso aqui. Ó. Por que isso está acontecendo? Porque o NetBeans pensa que aula 02 é a classe que deve ser considerada com o método principal. Para executar aula 04, a gente pode ou clicar com o botão direito em aula 04 e vir executar arquivo. Então se eu fizer isso, olha só que agora sim saiu aqui para mim, você tem 20 anos, que é a classe correta. E tem também um atalho, que é apertar Shift F6. Então se eu apertar Shift F6, ele executa a classe que está aberta aqui. Ó. É assim que está sendo executado. Certo, então vamos continuar agora com a nossa parte sobre variáveis. Variáveis nada mais são que um modo que a linguagem Java consegue lidar com tipos de datas. E o que é isso? Nós podemos ter datas que são números inteiros, números que são decimais, caracteres, variáveis boolean, que a gente ainda não viu o que isso vai ser, mas no futuro a gente vai ver. Então, para criar uma variável, primeiro de tudo, nós precisamos informar que tipo de variável é, ou seja, se é uma variável, essa variável vai ser inteira, vai armazenar números inteiros, vai armazenar números decimais. Então, como que a gente faz isso? Vamos criar aqui uma variável capaz de armazenar apenas números inteiros. Para fazer isso, eu vou escrever a palavra int, int que é a abreviação em inglês integer, que em português seria inteiro, e agora eu vou dar um nome para minha variável. O nome pode ser qualquer coisa, eu vou colocar aqui x. E eu coloco ponto e vírgula. Nessa linha aqui, nós apenas declaramos uma variável chamada x que pode armazenar valores inteiros ou de tipo inteiro. Na linha 8, na linha abaixo, eu vou dizer que x é igual a 20. Dá um outro ponto e vírgula. Nessa linha aqui, nós estamos dizendo que a variável x que eu criei aqui em cima é igual a 20, tem um valor de 20. Aí você vai falar, tá, e o que aconteceria se eu colocasse 20.5? Olha só que a gente recebe um erro. Por que isso? Porque a variável x foi especificamente declarada para armazenar valores inteiros, quando a gente colocou essa palavra int. Se eu jogar um valor decimal, eu recebo aqui uma mensagem de erro. Então a gente vai colocar aqui apenas 20, porque a gente está tratando de números inteiros. Tá certo. E agora, como é que eu posso fazer para pegar essa variável x e colocar ela aqui na minha mensagem? A gente pode fazer isso aqui. Ó. Eu vou deletar isso aqui e vou colocar x. Mas perceba que dessa vez eu vou escrever x fora de aspas. Então eu vou apenas jogar a variável. Se eu der um executar agora, então eu vou apertar Shift F6 para dar um executar. Olha só o que saiu no meu output, o número 20. Então nós conseguimos pegar esse valor e jogar aqui. Se eu mudasse o valor da minha variável x para, vamos supor aqui, 100, e agora eu dou um executar, o número 100 sai aqui para mim. O que aconteceria se essa variável x estivesse entre aspas? Se eu fizesse isso aqui, a variável x entre aspas e executasse, agora eu ia receber a letra x. Então é importante saber isso aqui, ó. Isso aqui é importante nessa aula. Se nós quisermos acessar o valor de uma variável, nós vamos colocar apenas a variável aqui, ó. Diretamente eu escrevo a variável x. Isso eu estou acessando o valor contido nessa variável. Agora, se eu quiser fazer uma frase, postar alguma coisa que eu possa escrever, nós colocamos entre aspas e escrevemos aqui, ó. Agora, interessante que é isso aqui, ó. Se eu escrevesse aqui, ó, você tem, e aí eu quero pegar o valor. Então a mensagem que eu quero escrever é você tem 100 anos. Só que em vez de escrever a mensagem você tem 100 anos, eu quero escrever você tem e depois buscar o valor da variável x. Como que eu posso fazer isso? Eu escrevo manualmente você tem e quando eu quiser acessar a variável x, eu coloco um sinal de mais aqui, ó. Então isso aqui está juntando, está concatenando, está juntando a string, essa frase, você tem mais x, variável x. Se eu der um executar agora, olha só o que vai acontecer. Você tem 100. Ou seja, você tem, eu escrevi, e 100 veio do valor da variável. A gente pode juntar isso aqui, concatenar, utilizando o sinal de mais. Se eu alterasse aqui a variável para 150 e executasse, você tem 150. Aí, o que aconteceria se agora eu quisesse falar, você tem 150 anos? Mesmo esquema, depois da variável x eu adicionaria um outro mais, colocaria aspas, escreveria anos.
Então se eu executar agora, você tem 150 anos. Tá certo? Isso aqui foi então, a gente declarou uma variável inteira e utilizou ela aqui no systemout.println. Certo? Te vejo então na aula, que vai ser a aula número 5. Para essa aula aqui tá certo, a gente vai continuar falando sobre variáveis. Até mais, te vejo na próxima aula.